por que tem tanto artista interessado nesse assunto? Por que vocês não vão cuidar da vida de vocês? E aí eu resumo a ópera da seguinte maneira. Em 2014, na véspera da Copa do Mundo, aquela onda de racismo da qual o Aranha é uma das vítimas protagonistas, que culminou com o Daniel Alves comendo a banana. Eu estava no estúdio QG, gravando um disco produzido pela Martinalha, que me aplicou o Arthur Maia, que é um diretor, produtor musical também fantástico. Começou em 2013. No meio da jornada, começou a versão da guerra racismo e eu fiquei incomodado com aquilo. A gente tem que fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Bom, eu disse, olha, para tudo. Vamos fazer uma música. Eu quero fazer uma música para dar uma resposta a essa onda de racismo no futebol, e quero ver se eu consigo trazer artistas, personalidades. Na época, o Joaquim Barbosa era uma estrela do STF, era motivo de muito orgulho nosso e tudo mais. Eu queria ver se eu conseguia trazer o Aranha, trazer o Daniel Alves, não sei o que lá, e comecei a garimpar e a buscar artistas. O Arthur achou que fosse um clipe, um jingle que eu quisesse fazer, uma coisa com 15 segundos, para manifestar de alguma maneira nas redes sociais, alguma coisa. Não, vamos fazer um clipe, eu vou convidar todo mundo, vou convidar Barack Obama. Eu falei assim, e as pessoas estavam me achando malucas, sabe? Quero convidar Barack Obama, quero convidar todo mundo, as estrelas africanas, enfim. Aí, o tempo era exíguo de Gil, que terminou, Gilberto Gil, que terminou apadrinhando, virou uma espécie de padrinho do projeto, do clipe, porque ele se manifesta, ele apresenta o clipe, diz por que a gente está se manifestando, inclusive. Enfim, e o Gil conhece de futebol, conhece o problema, conhece o racismo, sabe como essas coisas funcionam. E aí eu me encorajei, fui lá, chamei o Chico também. O Chico topou, nós fizemos a gravação lá no Politeama, no sítio dele, durante uma partida de futebol. Angelique Kidjo estava passando aqui, grande estrela africana, estava passando aqui. Eu me articulei, levei-a para um estúdio, ela fez uma participação, africanos e norte-americanos e personalidades intelectuais se manifestaram dizendo, acenando positivamente. O próprio Joaquim Barbosa colocou a assessoria dele para falar comigo, só que não havia tempo hábil, não tinha como esperar mais, e a gente fechou com o que tinha, fechamos com 28 artistas cantando e 35 depoimentos, né? Porque tem uma parte que eu espero que vire doc, estou batalhando para que esses depoimentos sejam compilados e virem um doc junto com todo um histórico, com tudo isso que está acontecendo entre nós. Aí, a partir daí, artistas que ficaram de fora, por exemplo, como o Sergião Lourosa, e assistir ao show de lançamento no Teatro Carlos Gomes e tal, e fizemos um trabalho de adesão, de busca de adesões de artistas para criarmos um movimento cultural e artístico Vem Vencer contra o Racismo. Aí veio Martim da Vila, Paulo Rangel, enfim, Ney Lopes, uma série de artistas, Martinalha, todo mundo aderiu, e aí nós passamos a fazer reuniões regulares na casa do Robson Caetano, no meu escritório de trabalho, e na casa do Sergião. Não chegamos a fazer na casa do Sergião. Enfim, a gente tinha uma itinerância que a gente se reunia, inclusive com a Maria Ceiça, que foi uma apoiadora também, e organizar a primeira jornada mundial contra o racismo. Como o Brasil é o país de maior população negra fora da África, a maior diáspora negra está aqui no Brasil, acho que a gente tem o direito de
reivindicar esse lugar de fala, trazer para cá um evento de uma magnitude tal, que reúna intelectuais, que a gente possa fazer corrida, caminhada, bicicletada, jogo de futebol, enfim, envolver outros esportes e outras ações e artistas e essa discussão, levar essa discussão para o Congresso, enfim, para fazer uma revolução realmente importante, né, que faça a diferença no nosso calendário e que mude a nossa vida e tudo mais. Vários de nós aqui já tivemos essa triste oportunidade, triste vivência de ser pessoas únicas num ambiente, e quanto mais se acende aqui vai pegar quanto mais se acende, mais essa matiz, né? O preto seus matizes, mas quanto mais se acende, vai ficando cada vez mais claro, né? E a gente tem que entender isso, a gente tem que discutir isso. Isso eu falei passando por momentos de frustração, ou estão limitando, ou tem que se preocupar com a questão do racismo enquanto está defendendo uma camisa, enquanto está defendendo um país, uma cidade. É muito complicado ser pego de surpresa, porque eu falo, ninguém sai de casa armado, pensando que vai na esquina ou em qualquer lugar sofrer uma agressão racista. Então, mas é importante se discutir por questões de saúde até, porque o racismo é uma sociedade doente. E aí a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, e racismo não combina, manifestação racista não combina com esporte, com o mundo do desporto, que é um mundo que, por si só, deve primar pela inclusão. Então, é um contrassenso, né? Então, por isso que a gente tem que falar e entender por que isso acontece. Eu acredito que, através do entretenimento, da diversão, da alegria, da festa, a gente pode modificar bastante a sociedade. Entendeu? E por isso, assim, eu acho importantíssimo que, através do futebol, né, mas a coisa é tão pequena, né? Muita gente vai achar isso. É a melhor maneira da gente conseguir modificar o status quo, né? Conseguir uma sociedade muito mais legal, justamente partindo do futebol, daquela coisa que é onde a gente se diverte, né? E o doido disso tudo, né, que o esporte e a música sempre foram unidos, né, de uma forma grandiosa, principalmente a gente brasileiro, né, o esporte brasileiro e a música brasileira. Ou é jogador de futebol. Não tinha o lance de ser, né, Lica, de ser voleibol, porque é uma das precursoras, é você. Então, poder trazer isso de volta de forma positiva, né? Eu acho que a gente não tem que perder essa coisa, né? A gente tem que transformar, né, a coisa em alegria, em coisas boas. Então, voltar à parte boa, de música, futebol e samba, sabe? Futebol, que já foram, né, que é nossa, né? Apesar de futebol não ter sido inventado pela gente, mas estamos passando numa fase difícil, tanto no futebol quanto na música, né? E o racismo, eu acho que essa coisa de interagir de novo, de forma positiva, né? A alegria do futebol com a alegria do samba ou de qualquer música que seja brasileira, na nossa forma de cantar, né? Que aí o Jorge Benjor que nos deixa, né, com os filmes Maravilha, com, né? Então, ou vai ser jogador de futebol, ou vai ser artista, mas da forma grandiosa que era antes, né? E não dessa pejorativa desse momento. Né? Que todo mundo vê, pô, acaba o futebol, aí tá, é maior alegria e tal, papapá. Lembro que em 70 eu era muito pequena, mas eu lembro que a seleção brasileira foi se esconder, né, com meu pai. Estavam esperando a seleção chegar e eles estavam de saco cheio. E quando eu vi, estava todo mundo lá em Duas Barras, na fazenda do meu pai, foram direto para lá, desviaram o caminho, foram para lá para dar um refresco, era Pelé, Brito, todo mundo, né?
Então, essa associação muito próxima, que sempre fez bem, bonita que a gente é, ficou feia. E a gente pode voltar isso tudo de uma forma mais bonita ainda, melhor ainda. Essa mística que o negro ele vai para a música, para o futebol ou para a arte, e é uma realidade, e também temos que fortemente nesses espaços, a gente inicialmente foi proibido. Pode ser. Não, se você puder emitir um pouquinho mais alto. Tá. Então, inicialmente, superar barreiras para poder estar nesse espaço. Então, assim, no futebol, a origem do futebol, quando ele chegou aqui, era um esporte de elite que não era para ser praticado por pessoas negras, né? E alguns agora usam times porque os mais novos já não surgiram de dentro de clubes, né? Já eram times mesmo, mas eram clubes porque você para jogar tinha que ser associado, né? E como é que um negro associaram a um clube para jogar futebol? Então várias barreiras dentro do futebol foram colocadas para impedir, né, o acesso do negro no futebol, e foi assim também na música, em vários aspectos. E aí quando você acha que rompeu todas as barreiras, você começa a ver que o seu vale menos do que o outro, que o seu erro custa mais caro do que o seu amigo. Tudo isso pela cor da sua pele. E aí você aí cai a ficha que nunca muito tranquilo, porque a nossa história de luta. O problema é o seguinte, é que quanto mais barreiras vão colocando, muita gente vai ficando pro meio do caminho. E aí, porque o esporte, a arte estão nos oferecendo uma boa educação de base. O sistema criado, que tem principalmente no futebol hoje, apesar de ter melhorado, tem pouco tempo que o jogador de futebol na base, ele tem que ter uma frequência na escola e ser matriculado. Isso tem pouco tempo. Mas há um tempo atrás, nem isso tinha. Então você via aquelas entrevistas bizarras, jogadores analfabetos, semi-analfabetos, só sabiam assinar o nome, faziam péssimos contratos, todo ano o esporte despeja na sociedade uma quantidade muito grande de atletas despreparados para a vida. Pessoas que dedicaram 15, 20 anos, perderam a sua juventude, a sua adolescência, a sua são despejados no mercado de trabalho sem um curso superior, sem uma formação, sem uma profissão. Simplesmente são jogados. O esporte suga a juventude de todo mundo e depois joga no mercado de trabalho totalmente despreparado, 5, 40 anos. Então essas são uma das armadilhas que inicialmente foram feitas para os negros, que hoje também afetam pessoas brancas. Porque é um sistema que foi criado quando o Brasil praticamente nós não tínhamos a possibilidade de sonhar em ser um presidente, um prefeito, um presidente de um clube de futebol, né? Não tinha essa possibilidade, porque intelectualmente a gente era visto como incapaz. O nosso talento da voz, na batucada, é tudo relacionado a isso, nunca a parte intelectual. Então é muito importante que a gente fique atento para a estrutura dentro do esporte, que é a minha área, para que a gente construa o esporte. Precisa ter um plano B. Não pode ser o esporte a minha única chance, a música a minha única chance, porque se você não tiver talento suficiente, se você não conseguir vencer a sua concorrência, você vai ser o quê na vida? No futebol, são muitas barreiras foram colocadas. No meu caso, como goleiro, a seleção brasileira se envergonhava de ter jogadores negros. E por decreto, acho que, se eu não me engano, Epitácio Pessoa baixou o decreto, teve um decreto, e ele proibia, teve uma pressão popular, como teve a do Romário em 94, porque ficou de fora o Friedenreich, que era o grande craque da época, né? E apesar desse nome, era um cidadão não branco,
né, para não dizer negros totalmente, porque o pai era branco e a mãe negra. Enfim, ele ficou de fora, mas com esse sucesso lá fora da seleção, esse decreto cai, ele volta, é o artilheiro, melhor jogador da competição, e o Brasil é o campeão. E aí não teve como mais barrar a presença. Tem noção de onde chega, como o início é tão importante? Então, o que acontece? Teve essa situação, esse episódio, e logo depois a gente vem para a Copa de 50, onde a imagem que todos nós é o Barbosa sofrendo um gol, onde colocam a falha, que é a falha dele e tal, como outros já falharam também na seleção, muito pior do que o Barbosa, e não são crucificados. Mas, enfim, a imagem que se tem é de um goleiro negro tomando cheio para as pessoas que são racistas e têm esse conceito de superioridade, apontaram o dedo e falaram, tá vendo? O goleiro negro não é confiável. Se fosse um atacante negro, tivesse perdido um pênalti naquela Copa e o Brasil perdeu a Copa, é porque foi uma forma encontrada de usar aquilo a favor do racismo. E aí eu convivi com isso a minha carreira inteira. A minha carreira inteira eu convivi com essa história que goleiro negro não vinga, que goleiro negro não é confiável, dificuldade em sair da minha cidade para um time profissional, porque eu tinha que primeiro superar essa desconfiança para depois ter uma oportunidade. Quando eu tinha oportunidade, eu tinha que superar novamente a desconfiança. Então, todas as vezes eu tinha que superar essa desconfiança. Eu passei confiança e esse rótulo de não confiável, porque é bem assim, o goleiro negro joga 100 partidas, e aí ele falha uma, ele falha duas, lá, tá vendo? Eu não disse que não era confiável, mas se é um goleiro branco, totalmente invertido, e eu tive que tirar esse rótulo, passo a passo, eu demorei muito tempo para poder tirar esse rótulo, e aí vem o episódio de 2014, que foi um prato cheio. Depois do episódio de 2014 na Arena do Grêmio, eu deixei de ser macaco. Quer dizer, você resume toda a carreira, a história da pessoa, aquele ato racista, aquele ato de injúria. E isso aí é um prato cheio para quem é racista, porque a nossa luta, os nossos questionamentos não são de negros para brancos, é de negros contra e para os racistas. Esses que impedem o crescimento do nosso país. Não dá para um país evoluir, ser um país de primeiro mundo, com 80%, 60% da população se arrastando, né? É uma minoria no Brasil, uma minoria pequena no Brasil, que tem já de gerações, vem passando de pai para filho, o filho chega em casa com a tarefinha, e aí o pai vai lá, ensina, ajuda. O futebol, trazendo para dentro do futebol, os clubes estão passando a ser centenários agora, a maioria dos clubes. Então é uma história muito recente, o futebol é muito novo historicamente, e não se passaram tantas gerações assim para a gente se ver livre do futebol. A origem foi extremamente racista, e isso leva gerações para a gente poder arrumar um pouco a casa. Se você leva pelo fato dos times estarem sendo centenários agora, quer dizer que o Brasil tem um próximo da origem do início do futebol. E essas pessoas tiveram filhos e netos. E é essa família, que algumas delas racistas, estão ainda no futebol. Muitas delas. Então a gente não vê projetos, a gente não vai ver tem a capacidade, capacitação para ser um treinador, um gestor, um diretor. Não é simplesmente pegar um negro porque ele é famoso, ele fez sucesso dentro de campo, e colocar num cargo que ele não tem experiência, não tem condição de desenvolver, para depois ir lá e apontar, tá vendo? Eu não disse que o negro não tem condição de executar esse cargo, né? Então eu acho que a gente precisa refazer uma estrutura, assim como é nos Estados Unidos, que a gente está conectado pela internet hoje, a gente consegue avaliar um pouco melhor, aonde um grande esportista ele vai se sustentar no esporte, se ele não for, ele tem um outro caminho. E o grande jogador, ou jogador mediano, depois que encerra a sua carreira, ele pode ser um gestor, um diretor, um treinador, porque ele se preparou durante
né? Pelo menos a maior parte da sua carreira. A gente tem que preparar para a vida, para o mundo, porque o nosso país precisa caminhar, precisa evoluir. Nós chegamos ao ponto que o muro do condomínio já não é mais suficiente. Então, ou a gente começa a reestruturar toda a nossa maneira de enxergar o mundo, ou a gente vai ter muita dificuldade daqui para frente. E o esporte é a peça-chave, o esporte é a peça-chave nisso, porque um jogador de futebol, ele é um grande exemplo para as crianças. As crianças aprendem com o futebol, e os adultos também. A gente vê, o Neymar faz o moicano no cabelo, são milhões de pessoas que fazem moicano. Então, cada atitude que ele faz para o bem, um incentivo, alguma coisa boa, as pessoas descobrem que de repente não é o caso, não sei qual é o caso dele agora, assim, mas as pessoas descobrem que o Neymar, que está surgindo no Santos, ele também está estudando para ser um advogado. O menino fala, então essa é a minha grande maneira de enxergar o esporte. Eu acho que o esporte é uma luz que vai atrair a atenção das pessoas, e a gente tem que estar preparado e servir como exemplo e melhorar. O que a gente tem no Brasil é a construção que nós, negros, somos pessoas ótimas para tarefas que lidam com o corpo, mas não somos capazes de desenvolver tarefas que lidam com a questão intelectual. E isso poderíamos trabalhar ou com o futebol ou com a música. Isso é o que a gente ouviu, isso é o que eu ouvi na minha construção de Marcelo. Mas e aí, quando eu fui olhar para o futebol, quando eu criei o observatório, mas aonde estão as pessoas negras dentro dessa estrutura do futebol? E aí a gente vai fazendo aquelas análises, a gente vai percebendo que nós temos uma grande quantidade de jogadores negros, mas esses jogadores negros, a gente não está nesses espaços. Muito se explica por conta desse passado, né, que nos atribuiu a questão corporal, a questão da falta de intelectualidade, a questão da falta de comando. Mas se a gente trazer, como o Aranha falou, essa 1994, de lá para cá, a inserção do negro é um processo que acontece muito mais por a nossa habilidade do que uma luta antirracista. E aí a gente vai entrando no futebol, quando o futebol se torna profissional em 1933, mas nunca foi discutida a questão racial. A gente vai esquecendo que o racismo existe a partir do momento que a bola rola. E aí, toda vez que acontece um incidente racista, mas a gente não para discutir a não presença de negros nesses espaços, que é algo que a gente está fazendo essa construção a partir de agora. Então, o observatório começa a fazer essas provocações, e aí, onde o Roger Machado e Marcão vestiram a camisa do observatório, e eram os dois únicos técnicos negros da Série A naquele momento, a gente ali acreditou ser uma ótima oportunidade para que, a partir do momento que eles vestissem a camiseta do observatório, eles pudessem fazer essa provocação. E a provocação aconteceu. Porque a gente também já consegue, hoje, meio que pautar a imprensa para esse olhar. Então, quando o Marcão e Roger vestiram a camisa, o que vocês querem passar de mensagem? E aí o Roger Machado, ao final do jogo, tem aquela fala maravilhosa sobre racismo estrutural. E aí a gente consegue ver a força do futebol quando aquele discurso do Roger Machado, tratam de futebol, trouxeram o debate que o Roger levantou. E aquele debate do Roger, ele vai acontecer no Brasil e até mesmo fora do Brasil. A gente tem diversos jornais estrangeiros que repercutiram a fala do Roger Machado. Então a gente consegue, em momentos esporádicos, levantar esse debate. O que está faltando é que a gente tenha esse debate mais permanente. Esse debate não pode ficar preso quando aconteça um caso de racismo. Esse debate não pode ficar nas costas do Aranha.
Ele não pode ficar nas costas do Roger Machado. Isso é algo pesado demais. Então, por exemplo, eu fui muito procurado. E parece, por exemplo, a imprensa naquele momento, ela cobrava posicionamentos dos jogadores. Cobrava. Sem tentar entender por que o jogador de futebol não se posiciona. E aí eu trago, por exemplo, uma pergunta, né? Essa é a história do negro no futebol fora dele, como bem colocou o Aranha agora. Poucos. Quantas pessoas negras conhecem a história do negro no futebol e fora dele? Poucas. Então, de modo geral, pouco jogador é a questão. A segunda é a gente lembrar esse histórico de represálias que o jogador brasileiro sempre sofreu a partir do momento que ele levanta a voz. E aí a gente pode citar diversos jogadores. A gente pode citar o Aranha. O Aranha encerrou por conta da possibilidade que não estava sendo dada para ele voltar a jogar futebol. Márcio Chagas, que foi outro caso também em 2014, se aposenta antes, por conta de perceber a represália que queria ter. Então, quanto ao racismo, como bem colocou a Martinalha, ela faz a parte dela, sem falar de racismo, sem se posicionar, através da música. E a gente tem feito muito bem isso no Brasil. As escolas de samba conseguem, naquela forma de protesto, quantas pessoas debateram quando a Mangueira apresentou que o Brasil precisa reconstruir, recontar a sua história. E o futebol nos dá uma possibilidade gigantesca da gente falar sobre racismo. Não só quando acontece, só isso não é o racismo. O racismo não está quando eu sou chamado de macaco. Isso é o racismo individual. É a parte que a gente consegue ver e debater. Mas a gente precisa avançar e debater aonde estão os clubes de futebol. Então eu costumo dizer hoje que todos os clubes no Brasil, todos, têm problema com racismo na atualidade. Afinal de contas, se nós olharmos para dentro do quadro de conselheiros, nós vamos ver hoje no futebol brasileiro, apenas de treinador negro, o Jair Ventura. E quando eu falo Jair Ventura, é porque ele se autodeclara negro. A gente precisa ter todo esse cuidado, porque também é possível apontar o Vanderlei Luxemburgo como um treinador negro. Que a pessoa se aponte como negra, porque também é cruel demais eu fazer apontamento para quem é negro e quem não é negro. É preciso que a pessoa se autodeclare. É preciso que a pessoa se reconheça como negra. Que é algo também muito injusto. Quando a gente discutiu muito mais o Neymar do que o ato de racismo, a gente mostrou que as pessoas estão mais do lado do racista do que do lado da vítima. Naquele momento, a gente precisava discutir o racismo e o que é preciso fazer se o Neymar um dia se assumia como negro ou não. Não para tentar dizer qual é a conduta que o Neymar tem fora de campo. Isso pouco importa no ato de racismo. A gente precisa discutir o racismo. A gente precisa, aqui do lado da CBF, construir uma ponte para que a gente consiga entender. E entender é debater por que não temos treinadores negros, se a maioria dos treinadores são ex-jogadores. Por que isso existe? A gente sabe que é a parte racista. Mas o que a gente pode fazer para mudar esse cenário?